Olá, olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e olha só, hoje você vai ter um bate-papo super descontraído, mas muito enriquecedor, com uma excelente profissional, multitalentosa, que está com a gente nesse projeto, nesse livro, Vozes da Neurodiversidade. Então, já se prepara, pega o papel e a caneta para você aprender e tirar o máximo que você conseguir para você sair daqui melhor do que você chegou. Hoje nós vamos conversar com a querida Marcela Amaral. Ela que é psicóloga, neuropsicóloga, ela que auxilia a crianças e adolescentes com TDAH, com TEA, com burnout, transtornos de personalidade, com TEG e com depressão. Alguém que você está vendo um lado, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque ela faz muito mais do que isso também. Então, vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais da Marcela Amaral. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui, ainda mais na Chave Mestra, que é um livro excelente. Eu estou muito feliz com isso. Eu sou Marcela Amaral, eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia, em psicologia clínica e saúde mental. Eu trabalho com crianças atípicas, amo o que eu faço. Eu sou embaixadora da revista Toque de Empreendedorismo, sou colunista também, e colunista de jornal e voz especialista da Rádio Ponto e Vírgula. Uau! Isso, é muita coisa. Muita coisa. Sabe? E saí recentemente na Forbes Latin América. Olha, que chique! Falando de vozes da neurodiversidade. Incrível. Falando sobre isso que eu acho espetacular. Porque realmente isso é um ganho para todos, falar sobre neurodiversidade, porque é um tema que muitas pessoas ainda não conhecem. Com certeza. Foram se descobrindo, tanto que tem muitas pessoas que têm alguma avaliação, alguma... como chama? Né? Diagnóstico? Um diagnóstico, mas que... um transtorno, né? Sim. Mas que ainda não tinha sido diagnosticado. Muitos, descobriram agora como adultos, né? muitos. Então, de fato, a gente precisa levar essa mensagem. Mas fala um pouquinho de como que você entrou nesse mundo da neurodiversidade. Eu quero ser psicóloga desde os 12 anos, então eu amo o que eu faço desde sempre. E desde que eu saí da faculdade, eu fui para uma clínica que era especializada em diversos problemas. E eu sempre pegava os casos mais sérios, neurológicos. Por quê? Eu queria aprender muito. Eu não sou aquela que quero sair e ir para algo muito maior sem ter um entendimento, em ter desafios. E foi nessa questão que eu conheci o autismo, o TDAH, e eu fui estudar profundamente. Então, eu fiz MBA, eu fiz várias pós, e eu adoro, e eu acho que você tem que ter uma sensibilidade muito grande para trabalhar com essas pessoas. Com certeza. E eu, como falo, eu tenho um olhar muito humano, de ver o invisível, de olhar as potencialidades que as pessoas não veem. Incrível. Os meus pacientes, eles são muito vistos com rótulos. Rótulos de, você não vai conseguir, você tem problemas de habilidades sociais, seu cérebro é muito rápido, você é burro. Eles escutam muito isso, é um sofrimento muito grande. E eu sempre falo para eles e para os pais, eu não vou trabalhar sua limitação. Essa a gente aprende, a gente ensina. Eu vou trabalhar sua potencialidade. E você tem muita potencialidade. Os meus pacientes fazem coisas anime, eles têm habilidades aritméticas, habilidades artísticas e habilidades musicais, muitos são autodidatas. Olha, que incrível. E eu tenho que, às vezes, falar com a mãe. Eu falo, mãe, mas ele é excelente. Ah, não, mas isso não vai dar em nada. Eu falei, pega esse caderno de desenhos do seu filho, porque assim, eu só sei fazer o solzinho. E ele faz aqui anime. Meus pacientes são desse tipo. Então, as pessoas não conhecem a neurodiversidade. O que precisa para eles conhecerem mais a neurodiversidade? Primeiro, falar mais sobre o assunto. Eu acho que quanto mais... esse livro é excelente por isso. Nós temos vários especialistas. Nós temos mães atípicas que sentem na pele a dor, porque eu converso com elas e elas que me passam muitas vezes diagnósticos não vistos
porque ninguém as ouve. E eu, quando falo com uma mãe, eu não falo de uma forma técnica. Eu falo assim, seu filho é um pouco teimoso. Ela fala, então ele tem uma rigidez cognitiva. Ele tem um problema aqui na sensibilidade. Então, eu vou colocando palavras mais humanas, porque ela vai me dar todo o contexto. E com a minha experiência, eu vou transformando isso na técnica. E aí eu vou, vamos aqui fazer uma avaliação neuropsicológica para ver qual área cerebral é necessária trabalhar. Então, nesse livro, como nós temos psiquiatras, neurologistas, mães atípicas, advogadas, porque isso é muito importante para saber os direitos dessas pessoas, porque eles têm muitos direitos e eles não sabem. Então, muitos pais, eles conversam comigo e falam, não, mas eu não sabia, doutora, que teria um problema desse. Aí eu falei, sim, você pode buscar seus direitos. Porque, infelizmente, muitos caem do barco, tipo os pais. Eu tenho pais ótimos, tá? Mas a maioria se assusta ao perceber que seu filho é atípico. Eu falo que é uma dor muito grande, porque você sonha com aquilo que venha perfeito, não que eles não sejam perfeitos. Mas é diferente do que todo mundo espera. É claro, porque quando você está gestando uma criança, você, no fundo, você cria uma expectativa. Você não ama aquela criança, você ama a idealização daquela criança. Perfeito. E quando alguém chega para você e fala, não, mas seu filho tem uma diferença, e as pessoas julgam. A criança, quando tem às vezes uma crise sensorial num consultório, as outras mães, elas julgam, falam, não dão limites. Eu fico com muita pena dessas mães, porque elas ainda não estão naquela fase, dana-se, tem problema. Meu filho, ele só tem um cérebro diferente. Eu falo que é uma máquina. Eu falo para eles o seguinte, vocês não conhecem o manual de instrução de vocês. Só isso. Só isso. Se eu tenho um bom iPhone, mas eu não sei mexer com ele, adianta? O que adianta eu ter um bom iPhone, um bom computador de linha, de ponta, se eu não sei? E quando eu começo a ensinar essas crianças a trabalhar a questão de habilidades enquanto limitações, eles também melhoram a autoestima, a autoconfiança. Por que você escolheu esse tema aqui para falar? E eu não li o tema. Gente, o tema do capítulo dela é neurofeedback no tratamento do TDAH. Sim. O que é neurofeedback e por que você escolheu esse tema? Eu escolhi por quê? Porque é uma técnica que tem dado muito resultado, inclusive com melhoras até na redução de medicação para o TDAH. E não é só para o TDAH. Ele melhora insônia, melhora o TAG, que é a ansiedade generalizada. Ele melhora até quando você está na fase de manutenção da depressão. Por exemplo, você tem uma depressão e começa a trabalhar com eletromagnético. Você melhora o quadro e aí você tem uma manutenção com neurofeedback. Então, eu vou dizer o que é o neurofeedback, para vocês entenderem. O neurofeedback, ele veio do biofeedback. Okay. O que é isso? Antigamente pegavam os atletas de ponta, ainda existe isso, atletas de alta performance, e começaram a trabalhar os músculos para ter melhor alto desempenho. E aí a neurociência veio e perguntou, se nós temos isso a nosso favor, vamos trabalhar o cérebro? Vamos começar a trabalhar a área cognitiva, a área intelectual desse paciente? E aí foi criado um aparelho que é um eletroencefalograma em modo ao vivo, real, na hora. Então eu vou estar ligando eletrodos ao cérebro e vou ver qual a área prejudicial, qual a área que está inadequada. Então, por exemplo, no caso do TDAH especificamente, nós temos ondas mais lentas no córtex frontal, que ele que regula a atividade da velocidade da atividade cerebral.